Sejam bem-vindos a mais uma aula no nosso canal. Agora nós vamos estudar a respeito de divisibilidade por 7. Eu já gravei vídeos a respeito de divisibilidade por 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10. Aí agora nós vamos gravar a respeito de divisibilidade por 7 e mais na frente eu ainda vou gravar o critério de divisibilidade por 11 e por 13. Mas antes da gente iniciar a nossa aula, gostaria que vocês curtissem o vídeo, dessem um like e compartilhassem o vídeo e se inscrevessem no canal caso não seja inscrito ainda. Os outros critérios de divisibilidade eu vou colocar no card aqui em cima e você vai verificar aí essas aulas e aprender todos os critérios. Então vamos iniciar nossa aula. Critério de divisibilidade por 7. Nós vamos estudar dois critérios. Então, o primeiro critério vai ser o seguinte: dado um número natural n, considere n igual a 10b mais a, onde a é o algarismo das unidades de n. Se b menos 2a é divisível por 7, então n é divisível por 7. Antes de vocês se assustarem com essa definição, eu vou explicar, é bem simples, bem fácil de entender. Veja, que a gente tem um número natural n. Pode ser qualquer número que você pensar, certo? Então, para eu saber se esse número n é divisível por 7, basta eu separar ele em duas classes. Uma é a unidade, então eu separo a unidade, e a outra é o restante do número, que ele chamou aqui de 10b. Por exemplo, se for um número com dois algarismos, esse número aqui é a casa da dezena, e assim por diante. Então vamos pensar no seguinte: ora, se eu tenho um número e quero saber se ele é divisível por 7, eu separo a unidade do resto do número. Então, quando eu fizer essa separação, aí eu vou pegar esse número que não pertence à unidade, que chamei de b, e vou diminuir do dobro da unidade. Se esse resultado for um número divisível por 7, então todo número é divisível por 7. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos pegar o número 658. O que eu vou fazer em primeiro lugar? Vou separar a unidade. Então, a unidade aqui é o 8. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o 65 e separar do 8. Agora, para fazer a nossa operação, basta diminuir o dobro de 8 desse número aqui. Então, vai ficar assim: 65, que está no lugar desse b, menos 2 vezes 8, que o 8 é a unidade. Aí 65 menos 16 nesse caso, né? 2 vezes 8, 16. 65 menos 16 dá 49. E 49 é um número múltiplo de 7, porque 7 vezes 7 é 49. Então, eu encontrei um múltiplo de 7, significa que esse número 658 é também divisível por 7. É um múltiplo de 7. Vamos para mais um exemplo. Agora nós temos o número 2771. Vocês já entenderam que tem que separar o 1 nesse caso. Então vai ficar assim: 277, tirando esse 1, separando ele. Agora eu vou multiplicar por menos 2 aqui. Então vai ficar assim: 277 menos 2 vezes 1, que é o que está escrito aqui. Então 2 vezes 1 é 2. Então o resultado vai ser 277 menos 2, que dá 275. Esse número ainda é um número alto. Então eu posso continuar fazendo esse mesmo processo sem problema nenhum. O que eu vou fazer? Vou separar agora a unidade, que é o 5. Então vai ficar 27, separando esse 5 aqui, que é a unidade, e vou multiplicar por 2. Então vai ficar 27 menos 2 vezes esse 5, que dá 10. 27 menos 10 dá 17. Opa! O número 17 não é um número múltiplo de 7. Então, se esse número não é múltiplo de 7, o 2771 também não será. Então, esse número não é divisível por 7. E se eu tiver um número com diversas classes? Que aqui você vê que só tem uma classe, que é a classe 1. Unidade, dezena e centena, formam uma classe. Aqui eu tenho duas classes, que é primeira classe, que é unidade, dezena e centena, e aqui é a unidade de milhar da segunda classe. Então aqui nós temos duas classes, aqui nós só temos uma. Então ficou muito fácil aplicar o critério. E se nós tivermos aqui 3, 4 classes, eu posso aplicar o mesmo critério? Sim.
Você pode aplicar o mesmo critério, só que vai dar um trabalho. Você vê que aqui já deu um trabalhozinho, né? Então, para números bem maiores, a gente tem um outro critério para facilitar as contas, que é o nosso critério 2, que diz o seguinte: um número natural n é divisível por 7 quando a diferença não negativa entre a soma dos números das classes ímpares e a soma dos números das classes pares é um múltiplo de 7. Ou seja, eu vou diminuir os números das classes ímpares para os números das classes pares. Então vamos observar aqui esse número, o número 40.553.607. Vamos primeiro observar as classes. Aqui a gente tem a primeira classe, a segunda e a terceira. Lembre-se que classe é separada de 3 em 3 ordens, que são 3 ordens, unidade, dezena e centena. Aqui são mais 3, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, que é a segunda classe. E a nossa terceira classe vai ser a unidade de milhão, dezena de milhão. Então o que diz aqui vai ser a diferença entre as classes ímpares das classes pares. Então a gente começa fazendo o que? Eu vou pegar isso, menos isso, mais isso. Observe, 40 menos a classe par mais a classe ímpar. Observe que a diferença entre as classes ímpares e pares. Isso aqui é ímpar, isso aqui é par. Isso aqui é ímpar. Então se eu tivesse aqui diversas classes, eu começaria na ímpar, seria um número positivo, e na classe par um número negativo, e assim por diante. Fazendo essa conta, 40 mais 607 menos 353, a gente tem o resultado 294. 294 é o número que ainda não dá para ver de cabeça se é divisível por 7 ou não. Então agora a gente utiliza o primeiro critério, porque esse número ainda não é um número fácil de perceber se ele é múltiplo de 7. Então o primeiro critério diz que a gente tem que separar a unidade. Então eu vou pegar o 29 menos 2 vezes a unidade. Então vai ficar o que? 29 menos 8, que 2 vezes 4 é 8. Nesse caso, 29 menos 8 dá 21, e 21 é um múltiplo de 7. 3 vezes 7, 21. Então a gente conclui que esse número aqui é também múltiplo de 7, ou divisível por 7. Outro exemplo aqui para ficar mais claro ainda. Agora a gente tem um número bem grandinho, onde eu tenho as classes das unidades simples, das milhares, milhão e bilhão. Então nós temos 678 bilhões, 223 milhões, 72.849. Vamos ver as classes aqui, que são nesse caso 4 classes. O critério de divisibilidade diz que vai ser as classes ímpares menos as classes pares. Como aqui eu começo com a classe par, então esse número aqui vai ser negativo. Esse vai ser positivo, esse negativo e esse positivo. Então o resultado fica assim: 678 negativo, porque ele é classe par. Aqui classe ímpar é positivo, classe par é negativo e classe ímpar positivo. Eu vou somar os positivos, depois eu somo os negativos e depois diminuo um pelo outro. Então vamos fazer o seguinte: quem é positivo aqui? 223 e 849. 223 mais 849 dá 1072. Agora eu vou somar os negativos. Eu estou devendo 678 e estou devendo 72. Quando eu junto os dois dá 750. Agora basta eu pegar esse número menos esse, que o resultado vai ser 322. Encontrei o resultado 322, que é o resultado disso. Então a gente prossegue a nossa conta fazendo a seguinte operação: eu pego 322, separo a unidade, então vai ficar 32 menos 2 vezes 2, 32 menos 4 é 28. A gente sabe que 28 é um múltiplo de 7. Por quê? Porque 4 vezes 7 é 28. Se esse é múltiplo de 7, evidentemente que esse também será, porque nosso critério de divisibilidade já garante isso. Então esse número é um número divisível por 7, já que ele é múltiplo de 7. Então a gente chega ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Vou colocar no card aqui em cima os outros critérios de divisibilidade para você assistir. E se você gostou, dê um like e
se inscreva no canal. Muito obrigado.